Bom, como a gente não tem muito tempo, eu acho que a gente pode ir começando, né? Então, eu Tá queria bom. agradecer aí o Paulo, o Gabriel, o Jesus, o Marcelo Kenji, né, que são da empresa Júnior, da ICMC Júnior. Queria agradecer vocês, tá, por disponibilizarem o tempo para falar com os alunos. E aí, os alunos de direcionamento acadêmico, então, a ideia é fazer uma apresentação da ICMC Júnior para vocês e que vocês possam tirar dúvidas depois, né, para vocês considerarem, né, como uma possibilidade é, de atividade extra, né, da graduação, além das disciplinas. E aí vou deixar então o Paulo à vontade aí para começar. E é isso. Espero que estejam todos bem. E aí o Paulo aproveita e fala se continuou com as atividades agora, nesse Claro. período de suspensão de aulas, tá bom, Paulo? Então vou Falo desligar sim. meu microfone e a minha câmera aqui, acho que melhora um pouquinho a banda. Tá Aí depois bom. a gente abre para perguntas, tá bom? Ô, Tá bom. Paulo, você não é da estatística, você é da computação, é isso? Isso, eu sou da computação. Beleza. E o Marcelo Kenji, Ele é da matemática e o da Gabriel, ele é da matemática, estatística. da estatística. Beleza, Isso. então. Tá Fica à bom? vontade aí, então, Paulo. Obrigada, viu, Obrigado, por então. ter aceito o convite. Imagina. Professora, mas não precisa desligar o microfone não, viu? Então, é que eu Ah, tenho duas crianças aqui, às vezes, ah. às Tudo vezes bem. acontece deles fazerem um pouco de barulho, chorar, então, mas assim, pode me perguntar que eu vou respondendo. E assim, Sim. se os alunos quiserem interromper também, gente, só ligar o microfone e ir tirando as dúvidas, tá bom? Você Eu vai, não estou apresentando, né? ainda não. Ah, então vou apresentar Não. aqui, peraí. Você vai apresentar? Vou apresentar. Mas enquanto isso, eles Tá. são tímidos, professora? Eles ficam só É, ouvindo a senhora falar? olha, às vezes eu tenho que dar uma cutucadinha assim para eles participarem, mas em geral eles participam, viu? Boa, então, peraí. Vamos começar aqui. Antes da gente fazer a apresentação, deixa eu escolher. Posso chamar o pessoal para falar? Uai, pode? Opa! Então vou escolher, deixa eu ver. Brenda da Silva Muni. Brenda, você tá bem, Brenda? Você tem microfone? Ai, Bom, ela tem microfone e está Boa, funcionando. boa, Brenda. Brenda, conta pra gente se você tá bem, o que que você anda fazendo nessa quarentena. atividade de cálculo. Todos Atividade. os dias. Ô, Boa, Paulo, Brenda. você não acredita. Esses alunos, eles são ingressantes e eles estão tendo cálculo, tópicos de matemática, geometria analítica, tudo à distância. É coisa Caracas! impressionante. Tá sendo muito difícil, Brena? Ah, mais ou menos. Justo. Chama outro colega seu, Brena, para entrar na roda. A Kemi. Vem a Kemi. E aí, gente, beleza? E aí, a Kemi, como você tá? Bem, vocês? Ah, eu tô ótimo. Como que você tá, o que que você tá fazendo na quarentena para passar o tempo? Como que você tá suprindo as atividades? Tudo bem, estudando, também fazendo uma matéria de cálculo, programação, em R. Justo. Nenhuma outra atividade que você queira contar, queira compartilhar? Qual? Talvez você faça parte da empresa Júnior, não sei. Sim, também faço parte da empresa Júnior. Ah, Boa. legal. Tem um monte de gente aqui que faz. Já? Sim, Nossa, vocês estão Já. já. adiantados, hein? Tem um monte de gente aí. Mas beleza, então, aqui. Gente, era só mesmo para saber como que vocês estão. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou o Paulo, mas só minha mãe me chama assim. Para o resto do mundo, eu sou o Catatal. Logo vocês vão entender o porquê. Aqui estamos com o Marcelo Kenji, que é da matemática, e Gabriel Jesus, que ele é da estatística. Eu sou da computação, sou do BCC. Adoro o que eu faço, escolhi a área certa. Só que, para falar assim com mais propriedade para vocês, eu chamei o Gabriel, porque qualquer pergunta um pouco mais técnica, um pouco mais teórica, ele consegue suprir, tá bom? Eu não vou ficar aqui falando de coisas que eu não tenho propriedade para falar.
Então, vamos lá. Eu já me apresentei. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho, né, sobre a empresa Júnior, sobre o que é. Então, rapidinho, acho que eu vou liberar agora. Gente, assim, pensando muito em vocês, a gente queria trazer algo que fizesse sentido para a realidade de vocês. Então, a gente está com uma parceria esse ano. Não sei se vocês conhecem a SEST, é a Semana de Estatística. É uma semana onde vocês têm alguns dias sem aula, se eu não me engano, vocês não têm aula, mas é uma É semana onde tem verdade. isso. Aí tem vários conteúdos para vocês, né? Então, tem palestras, tem workshops. Eles chamam várias pessoas, assim, da área de vocês para falar, para conteúdos para vocês. Então, a gente está com uma parceria esse ano. Então, hoje, aqui, a gente vai estar sorteando uma entrada gratuita. O ingresso da SEST é de, sei lá, acho que é de 30, 50 reais, varia. Então, assim, para tentar tornar o negócio um pouco mais dinâmico, a gente vai estar sorteando uma entrada grátis para a SEST hoje, tá bom? E como que esse sorteio vai acontecer? Durante a palestra, vocês podem fazer perguntas nesse site aqui, chamado mente.com. Eu vou colocar no chat e o código que vocês têm que digitar lá. Espera aí. Mente.com. Ah, gente, e o código é 111132. Alguém lembra? 3256. 3256. Ah, gente, outro ponto importante. Desculpa eu estar aqui pelo celular e pelo computador, é porque o meu microfone no computador fica bem na ventoinha, então ele é horrível de falar, e por isso que eu estou aqui pelo celular, tá bom? Então, entrem nesse site, entrem com esse link, vocês vão entrar numa página... Oi, quer falar alguma coisa, professora? Não, eu só queria falar que a SEST, ela foi alterada para o segundo semestre, né? Porque ia ser agora em junho, e aí eles alteraram. Eu acho que não tem data ainda, mas Isso, eu gostei muito da ideia de vocês. Pode fazer, Paulo, gostei. acho que Posso? vai... Eu posso participar também? Não, eu não vou participar, vou deixar para os alunos, né? Boa. Vai ser lá para outubro, a SEST. Segundo as informações internas, gente, não divulguem. Mas vai ser lá para outubro. Então, vão lá na SEST e principalmente aproveitem isso aqui, tá? Porque vocês vão de grátis. Ó, então, o que vai acontecer? Vocês vão fazer as perguntas aqui e vocês vão poder voltar se você for fazer uma pergunta e essa pergunta já estiver aqui, você pode votar nela. A pergunta mais votada vai ganhar esse ingresso grátis, tá bom? Então, vai ser pela pergunta mais votada. Além disso, eu vou tentar acompanhando aqui pelo chat também. Eu sei, eu sou aluno também, muito provavelmente vocês vão só perguntar lá para ganhar ingresso. Mas se vocês, assim, quiserem saber uma pergunta, vocês não podem sair daqui sem saber, vocês perguntam aqui no chat do Google Meets mesmo. Suponho que vocês não ganharam a pergunta pelo Mente aqui. Vocês podem escrever aqui no chat, que eu vou dar prioridade para responder as perguntas do chat, tá bom? Então, eu vou estar respondendo todas as perguntas do Mente, só que eu vou estar dando prioridade para o chat do Google aqui, tá bom? Então, vamos lá, cadê a apresentação? Tudo certo, gente? Todo mundo conseguiu entrar lá? Se alguém não conseguiu, fala aqui no chat que a gente resolve, tá bom? Qualquer pergunta que vocês tiverem, eu vou respondendo. Então, vamos lá começar. Valendo ingresso. Antes disso, perdão, deixa eu ver. O Ariel não, porque o Ariel tá na ajuda. Augusto, você tá com o microfone, Augusto? Opa, tô sim. Boa! Ai, que pena que você começa com A, cara. Cara, pra você, o que é uma empresa júnior, cara? Uma empresa júnior é uma empresa que é administrada por alunos, que não pode... que ela gerencia serviços, basicamente, e... não sei, acho que é isso. Boa. Vou ganhar pirulito, alguma coisa do tipo? Oi? Vou ganhar algum pirulito? Algum bombom por ter respondido essa pergunta? Olha, se fosse presencial, você ganhava. Quando era presencial, a gente dava bombom. Eu ganhei um bombom, viu, o dia que eles foram na minha sala. Deixa eu ver. Não, a Brenda já foi. Deixa eu chamar alguém lá de baixo. Pedro Vinícius, tá com o microfone, Pedro? Tudo bem, Pedro.
Mônica, você tá com o microfone, Mônica? Oi, tô sim. Para você, o que é uma empresa júnior, Mônica? Eu acho difícil definir. O que eu tenho como noção é o que vai, tipo, moldar as pessoas para trabalharem numa empresa de verdade no futuro. E que é como se fosse uma miniatura de empresa, só que sem a parte econômica de verdade que envolve. Uhum. É Boa, isso. entendi. Perfeito. Boa, né? Eu queria ter uma sobrinha assim. Boa, Mônica. Então, gente, isso aqui era só para tentar ter a noção do que vocês entendem por empresa júnior mesmo, para ver se a nossa apresentação faz sentido para vocês. E eu acho que isso aqui vai agregar bastante para vocês, né? Então, antes de eu começar a falar sobre a ICMC Júnior em si, não tem como eu começar a falar disso sem antes falar sobre o MEG. O que é o MEG? O MEG é o Movimento Empresa Júnior, né? É a sigla. Talvez eu fale muitas siglas aqui por conta do costume, mas se eu falar alguma coisa aqui que vocês não sabem o que é, por favor, pergunta aqui no chat que eu vou estar de olho, tá bom? Então, o MEG, o Movimento Empresa Júnior, ele nasceu na França, lá em Paris. Ele não é daqui do Brasil, ou seja, nós não somos os únicos, a ICMC Júnior não está sozinha nessa, é um movimento mundial, são várias empresas júniores. Ele nasceu em 67, lá na França, e naquela época, há mais de 50 anos atrás, ele nascia justamente com essa pegada que a Mônica comentou, né? Que era a oportunidade de você ter uma experiência profissional antes de você trabalhar numa empresa de verdade. Uma empresa de verdade, não, uma empresa sênior, que a gente diz. E porque as empresas, elas exigiam experiência, só que elas não davam a oportunidade. Então surgiu essa ideia de ter uma empresa júnior que oferecia serviços, a mesma coisa que uma empresa sênior, só que era administrada por estudantes. E eis que em 88 esse movimento veio para o Brasil, com a Getúlio Vargas, que foi a primeira empresa júnior do Brasil. A AGPEA da Unicamp, ela é a quarta, e assim foi indo, assim, uma empresa júnior aqui, uma empresa júnior lá, principalmente nas escolas públicas, e assim vai surgindo. Lembrando que isso foi há mais de 40, 30 anos atrás. Hoje, em 92, né, onde que nós estamos nisso? Em 92, surge a ICMC Júnior, com essa mesma pegada, lá no começo. Esses aqui são as primeiras gerações, umas fotinhas bem antigas, vocês veem. E assim, gente, a gente tem muita história. Desde 92 tem muita coisa aconteceu. O movimento mudou de posição, e eu vou explicar, e vai ser isso que eu vou tentar explicar nessa apresentação, tá bom? Qual que é o nosso motivo? Por que a gente existe? Mais fotinhas de nós. E hoje, né, muito trazendo para a nossa realidade, a nossa atual missão é desenvolver pessoas capazes de transformar o meio através do ambiente empresarial. E por que isso, né? Por que não é capacitar pessoas para atuar no mercado sênior? Porque hoje o movimento ele vem percebendo mais o impacto que ele gera, o impacto que os estudantes conseguem causar na sociedade, o impacto que a universidade consegue causar na universidade. E quem foi na nossa apresentação no começo do ano viu isso, então eu só queria retomar, não queria tornar isso aqui repetitivo, eu só queria retomar esses dados. Então nós percebemos que, por exemplo, nesse ano, em janeiro, nós tínhamos 210 milhões de pessoas no Brasil. Desses 210 milhões, 13 milhões vivem em extrema pobreza, 7 milhões em estado de fome, 11 milhões são analfabetos, mais de 12 milhões estão desempregados, lembrando que isso aqui era antes do Covid-19. O Brasil, ele se encaixa na 105ª colocação no ranking de transparência. Hoje, nós temos quase 60% dos cargos de liderança ocupados por homens, e, hoje a gente já alcançou mais de 10 mil quilômetros quadrados desmatados na Amazônia. E, assim, são muitos problemas. E esses são só os principais. A gente sabe que tem vários outros problemas, como, por exemplo, saneamento básico, diversos outros problemas. E por que eu estou trazendo isso? Porque a nossa missão tem esses problemas, e quem que vai enfrentá-los? Quem são as pessoas que vão bater no peito
e falar, esse problema eu vou ajudar a resolver. E quando eu falo esse problema, não só esses daqui que estão aqui. Podem ser qualquer problema, sabe? Pode ser o saneamento básico. Você não precisa resolver, solucionar 100% o saneamento básico. Mas você pode pegar o problema do saneamento básico e cortar ele em partes. Você pode perceber que você consegue solucionar uma parte do problema. E isso já é suficiente. Só que quem que vai solucionar isso? Então, fica conosco a missão de transformar os estudantes em agentes da mudança, né? Em líderes que vão bater no peito e enfrentar esses dados e lutar contra eles. É o que eu acabei de falar, né? O que uma empresa júnior tem a ver com isso. E como que a gente faz isso? A gente faz isso pautado em alguns valores. Eita, travou a apresentação. A tela travou para vocês também ou foi só comigo? Travou aqui, Catatal. Travou aqui? Tá, peraí. Eu paro de apresentar e apresento de novo. 2 segundos. Para apresentação. Apresentar. Então... Gente, onde que fica o negócio de apresentar? Ah, aqui. Bom dia, Bruno Justino. Como você vai, meu bom? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Ai, que presença ilustre temos aqui. Voltando, galera. A gente faz isso pautado em alguns valores, né? O primeiro deles é o empreendedorismo, que a gente acredita muito que essas soluções podem vir através de você propor soluções e conseguir rentabilizar em cima disso, mas empreendedorismo muito na questão de oferecer soluções. Segundo, foco em resultados, ou seja, você tá Eita, o Catatal travou. Eu acho que o Catatal caiu. a gente faz as coisas, busca sempre fazer as coisas em grupo, separando. Oi? Você tinha caído por um momento, Catatal. Ah, eu caí? A internet mas tá já vou- ruim, né? Em vários lugares. A internet vai e volta. Mas pode continuar, que agora tá ok. Ah, tá bom, gente. Desculpa, a minha internet aqui ela é realmente precária. Eu moro com 4 pessoas ainda, não, usando aqui a internet também, constantemente. É, Justo. E o último valor, que é o nosso sentimento de dono. Isso aqui é um dos mais importantes, que é muita questão de você pegar para si. Você pegar o problema para si e você encarar a empresa como se fosse sua. Isso aqui a gente tenta levar para todas as nossas atividades, para todas as nossas reuniões. Por exemplo, a professora Sibeli pediu para a gente comentar um pouco sobre... Eu parei de apresentar, né? De novo. A professora Sibeli pediu para a gente comentar um pouco se a gente está continuando as atividades. Sim, inclusive mais fortes como nunca, porque meio que deu uma... Vou voltar a participar aqui. Com essa bagunça, muitos dos alunos estão se mantendo ativos através da empresa júnior, então a gente sempre está delegando atividade, e já vem um membro, assim, trainee, falar no meu privado que se não fosse a júnior, assim, ele já teria, a saúde mental dele já teria. Você quer que É isso que eu ia pedir, Kenji, você pode apresentar para mim, por favor? Certeza. Meu computador parou de funcionar a internet. E eu parei no slide dos valores, Uhum. que vai explorar de alguma forma a matéria-prima ou o ser humano. Então, Luiz, eu tenho uma visão diferente, cara. Eu não vejo nenhum problema grande, assim, em você rentabilizar uma ideia muito boa, porque é difícil você conseguir trazer uma solução e envolver mais pessoas nisso, sem monetizar algo. E na questão de exploração, cara, eu já não vejo tanto dessa forma, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá bom? E o primeiro ponto que você colocou é muito importante, visão e missão é algo bonitinho. Na verdade, ela é algo mais para centrar as ações do grupo, porque imagina uma companhia com, sei lá, hoje na empresa júnior a gente está com 40 membros, imagina uma companhia com 100, 1.000, 2.000, sei lá, 10 mil funcionários, eles precisam ter um norte. Então, missão, visão e valores servem muito para esse propósito, tá bom? E a gente vê isso na prática lá. É muito difícil você conseguir manter um grupo alinhado.
Mas a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois, cara, super top. Candice, pode avançar para mim, por favor? Boa. E lembram que eu comentei que que a gente não estava sozinho nessa? Isso é verdade. Cada instituto tem a sua empresa júnior, na maioria dos casos é assim, então não existe só a SMC Júnior, aqui do nosso lado tem a ESC, eu tô falando aqui do lado porque eu tô em São Carlos ainda, né? Então tem a ESC Júnior, tem a IFISC Júnior, tem a IQISC Júnior, que é de Química. Cada instituto tem o seu, a USP tem várias empresas juniores, a Universidade Federal tem várias empresas juniores, a Unesp tem várias empresas juniores, a Mackenzie, inclusive, exato, e FISC Júnior não existe mais, ele mudou agora, e eu esqueci qual que é o nome da nova empresa, gente, perdão, mas mudou agora. Isso, a Sintec, boa, Augusto. Você é de empresa júnior? Responde aí. Você tem contatos lá, como é que tá? Enquanto o Augusto vai respondendo, eu vou falando aqui. Todas as empresas, né, da cidade, elas formam o que a gente chama de Núcleo São Carlos, não só da cidade, mas das regiões próximas também, como Ribeirão Preto, e deixa eu ver, qual a região próxima aqui que pega também? São Carlos, Ribeirão Preto, Jabuticabal, e algumas outras regiões. Araraquara. Isso, Araraquara e algumas outras regiões, e todas as empresas juntas, elas formam o Núcleo São Carlos. Dentro desse, a formação dos 4 núcleos, né, de São Paulo, formam a FEGESP, que é a Federação de Empresas Juniores de São Paulo, onde junta todas as empresas juniores de São Paulo, e, acima disso, você tem a Brasil Júnior, que é, todas as empresas do Brasil. E além disso, você ainda tem a World Junior, né, que é a Júnior Mundial, onde juntam todas as empresas do mundo. E por que eu estou falando isso? Porque vocês vão perguntar onde que a gente gasta o dinheiro, esse tipo de coisa. A gente gasta em eventos, né? Então, essas instâncias, elas são responsáveis por produzir eventos para a gente. Então, o Núcleo São Carlos é responsável por produzir eventos para a região de São Carlos, voltado para a nossa realidade. Então, quem que são os nossos clientes, com quem que a gente está em contato, quais são os nossos cursos, e trazer pessoas da nossa área para falar um pouco sobre negócios dessa parte, tá bom? Kenji, pode avançar. Boa. Não, pode passar. Pode voltar. Em 2020, essa é toda a galera aí que tá com a gente. Vocês podem ver que tem umas fotinhas de um pessoal que tá na sala de vocês também. Toda a galera que tá com a gente esse ano. A gente só queria trazer isso só mais por informação, para dar biscoito para eles também. Pode avançar, Kendi. E essa aqui é a nossa salinha, que a gente conseguiu com muito esforço, mas que infelizmente a gente não tá conseguindo usar agora. Mas ela tá bonitinha, gente. Pode avançar, Kendi. E entrando um pouco mais... Bom, agora que eu apresentei o MVP, né, missão, visão, valores, e um pouco sobre o que a gente pretende fazer também, vou falar um pouco mais do abaixo nível, né, o que a gente faz assim na prática. A gente é uma empresa de computação, estatística e matemática, então a gente oferece serviços nessas áreas, principalmente computação e estatística. Estatística é uma área nova, computação a gente tem desde 92, a ICMC Júnior, ela era uma empresa fundamentalmente de computação, estatística a gente implementou há 2 anos atrás, e desde então a gente vem tentando estruturar a diretoria. Em computação, a gente já tem alguns projetos mais consolidados, como o desenvolvimento de sites, sistemas web e aplicativos. Website, quando eu falo desenvolvimento de sites, são sites institucionais, por exemplo, o site você entra lá no site do ICMC, é tipo aquele, você entra no site, sei lá, de uma banda, você tem uma banda, você quer fazer um site para divulgar a banda, a gente faz. Sistema web é qualquer coisa para automatizar algum processo, a gente faz também. E aplicativo, aplicativo vocês sabem o que é, não preciso ficar sendo repetitivo aqui, a gente executa também. Qualquer pessoa que tem uma ideia inovadora, quer pôr para frente, ela chama a gente. Pode avançar, Kenji. E estatística, gente, como eu falei, eu sou da computação, eu estou como presidente, perdão, eu acho que eu esqueci de falar no começo. Eu estou como presidente, o Marcelo está como vice-presidente e o Jesus como diretor/coordenador da diretoria de estatística. Então, como eu sou presidente, eu tenho que saber de algumas coisas, né? Eu tenho que saber do escopo maior dos projetos. Eu não posso ser presidente de uma empresa de estatística se eu não sei o que é estatística. Então, eu sei por cima, mas para tentar fazer sentido para vocês, eu trouxe o Jesus aqui para que ele conseguisse dar um direcionamento mais
mais técnico ou melhor para vocês, tá bom? Jesus, se você quiser falar sobre a diretoria da estatística. Oi, boa noite. Tá dando para me escutar bem, ô, Catatão? Tá sim, Jesus. Beleza. Bem, a minha internet ela também tá oscilando um pouco, então se em algum momento travar, vocês podem falar para mim que eu volto do começo. E também queria agradecer a Cibele pelo tempo que ela disponibilizou para a gente aqui no direcionamento acadêmico. Bem, começando Eu que agradeço aqui... a vocês. Obrigado. Começando, essas são normalmente as ferramentas que a gente utiliza para fazer os projetos, seria análise descritiva, tem bastante. Já teve um projeto no começo do ano que a gente teve que usar principalmente análise descritiva, o cliente ele queria a utilização de tipo, médias e desvio padrão para a gente fazer, e era tipo, diversos bancos de dados. Também tem análise de regressão e estatística não paramétrica. Essas aí são as principais que a gente usa mesmo. E principalmente por causa que já tem membro que já teve esse tipo de disciplina durante o curso. Aí, por exemplo, você pode perguntar, se vir algum outro tipo de análise, assim, por exemplo, uma análise multivariada. Normalmente a gente vai atrás de professor, tem o nosso professor tutor, que é o Francisco. Inclusive, chegou um projeto da gente, pra gente que era de análise multivariada, a gente foi tirar dúvida com ele. Ele falou de um método bem interessante para resolver, que seria o PCA, e a gente está aplicando no questionário. E a gente também foi tirar dúvida com o professor, porque teve um momento que o professor Francisco ele ficou meio que ignorando a gente, eu acho que ele deveria estar muito ocupado. Aí a gente foi falar também com o professor Bazan, aí ele também deu um outro tipo de análise que a gente pode aplicar, e a gente, que eu acho que era análise de itens, acho que era alguma coisa mais para questionário mesmo, eu não tenho certeza, mas enfim, eram várias soluções que a gente teve que a gente pode trazer para o projeto. E enquanto a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, e eu acho que isso é uma coisa bastante interessante, assim, principalmente, enquanto você está na ICMC Júnior, você ir fazer e você ir aprendendo conforme vai fazendo. Aprendi bastante coisa, principalmente de métodos não paramétricos, enquanto eu estava na EJ. E ainda estou, mas, enfim. Continuando, vou falar um pouco mais da diretoria, tipo, como é que chega projetos para a gente? A maior parte dos projetos eles vêm por prospecção passiva. Para quem não sabe, é quando o cliente ele vai até a gente. Normalmente vem um cliente de um mestrado, doutorado, e ele está querendo alguma ajuda para fazer a tese dele, ter alguma parte mais estatística mesmo. E a gente recebe bastante cliente desse nicho. E agora a gente está mudando para um outro nicho, que seria de empresas. A gente está dando mais foco para esse nicho. Porque é o que está vindo atualmente, tipo, em outras empresas, sabe? Tem muito inteligência de mercado, inteligência de negócios, e isso que está sendo a coisa mais utilizada. E, bem, continuando, tá? Também a gente, tipo, em projetos, normalmente a gente sempre faz uma parte de, primeiro, a gente arrumar o banco de dados, porque normalmente ele sempre vai vir bem desarrumado, e a gente gasta até que bastante tempo fazendo isso. No último projeto que a gente recebeu, que a gente está usando a análise multivariada, veio bem mais organizado e a gente não teve tanto problema com isso. A gente já está também fazendo algumas análises com gráficos, porque o cliente está querendo, meio que conforme a gente vai fazendo as coisas, já ir entregando para ele. E bem, seria isso mais ou menos. A gente também no final deixou um relatório bem explicativo, colocando o que cada coisa significa, porque a gente não se perder, a gente também fica marcando reuniões, porque nem todo mundo entende tão bem estatística e também tem essa parte de didática, além de ficar conversando com o cliente de uma maneira mais correta. Mas é mais ou menos. Boa. Ô, gente, vocês podem ir fazendo, enquanto a gente vai falando, vocês podem fazer pergunta lá aqui no site, tá bom? No mente.com. Ok, já está presente. Você pode mudar de slide, por favor? Isso. Sim, senhor. Além disso, nós temos também a diretoria comercial, que ela fica responsável por, principalmente, gerenciar contato com o cliente, fazer as reuniões de diagnóstico. Reunião de diagnóstico é a primeira reunião que a gente faz com o cliente para tentar entender o problema dele. São os processos comerciais, gente. Tem vários processos comerciais e a comercial, ela lida basicamente com isso, né? Fazer a proposta de solução, negociar, esse tipo de coisa. Lembrando que, assim, tentando muito se adequar à nossa missão, que é transformar líderes que fazem
todo mundo lá vende e executa. Essa é a ideia. A ideia é de todo mundo vender e executar. Então, todo mundo lá vende, todo mundo tem contato com o cliente, então a comercial ela fica responsável basicamente por gerenciar tudo isso, falar qual que vai ser a estratégica, quais técnicas que a gente vai utilizar, esse tipo de coisa. Além disso, ela trata, a comercial também trata do marketing, que é como a gente consegue o marketing, a prospecção passiva, que o Jesus comentou, né, de prospecção ativa, prospecção passiva. Prospecção ativa, basicamente, é quando você vai atrás do cliente, quando você manda e-mail, quando você faz ligação. Prospecção passiva é quando ele vem atrás de você. E isso, realmente, é resultado do seu marketing. Então, o marketing, ele é bem amplo, assim, vai gerenciar suas redes sociais, você tem que produzir texto para o seu blog, você tem que analisar o tráfego do seu site, você tem que cuidar de SEO. SEO, para quem não sabe, é o ranking que o Google utiliza para gerenciar, é o ranking do Google. Se você coloca uma palavra-chave, em que posição que aparece o seu site? Isso é SEO. Então, o marketing trata de tudo isso. Kenji, pode avançar. E, além disso, a gente tem a GP com financeiro. Kenji, você quer falar um pouco mais dessa parte? Posso falar. Bem, a diretoria de gestão de pessoas, ela é a diretoria responsável por garantir que os membros estejam satisfeitos com a empresa e a parte do financeiro é garantir que a situação financeira da empresa esteja bem. Então, que nem o Catatal comentou, a gente recebe pelos nossos projetos, né? Então, tem uma movimentação de dinheiro e a gente precisa que a empresa continue funcionando. Então, a gestão de pessoas e financeiro trabalha basicamente nessa parte. Pode ir, Catatal. Boa. E muito na questão de lidar com esse ano, principalmente, a gente está tentando lidar muito mais com os membros individualmente, então fazendo todo um mapeamento, a gente analisa a quantidade de horas que eles trabalham, vê o que está acontecendo, se está sendo produtivo, se não está sendo produtivo, por que não está sendo produtivo. A gente queria também fazer, a gente estava com várias ideias legais, né, tipo, por exemplo, fazer um mapeamento de provas, quando que os membros eles tinham mais provas para tá delegando menos tarefas, realizar grupo de estudo, esse tipo de coisa, mas com o corona meio que a ideia de mapeamento de provas foi por água abaixo, porque grande parte das matérias as provas foram canceladas. Mas é isso. E assim, trazendo um pouco mais para a realidade, a gente decidiu pegar alguns cases de sucesso nossos para estar mostrando para vocês. Começando, logicamente, com estatística. Jesus? Oi. Pode passar para o próximo. Isso. Bem, o cliente que veio até a gente é o Wagner, ele acredito que seja doutorado em medicina, ele faz na Unicamp. Aí, o que ele veio até a gente, a princípio, ele queria fazer algum tipo de análise para testar se existia algum tipo de diferença, por exemplo, de como é que cada orelha recebe o som. Tipo, por exemplo, a orelha direita pode receber mais som do que a orelha esquerda. Não faz muito sentido, por causa que isso é um bagulho meio estranho, assim, pensar que, por exemplo, a orelha esquerda recebe mais som do que a direita, ou a direita recebe mais som do que a esquerda. Só que meio que o que foi provado durante a análise foi que a orelha esquerda ela realmente recebe mais som do que a orelha direita. Ele falou que a explicação para isso era muito complexa, assim, então eu não vou saber explicar fisiologicamente o porquê disso, mas o que a gente principalmente fez foi fazer uma análise descritiva, né, começo dos dados. Depois disso a gente também fez um teste de Wilcoxon, acho, que era um teste num paramétrico. E, bem, a gente trabalhou em cima de 4 bancos de dados inicialmente, que ele mandou para o primeiro projeto, só que depois de um tempo ele mandou acho que eram mais 8 bancos de dados, para deixar a análise dele mais... Eu esqueci o jeito de falar correto, assim. Porém... Mais completa, talvez. Mais completa. Eu esqueci mesmo, era um termo estatístico. Porém, foi uma análise que foi muito da hora de fazer, principalmente porque ela foi muito bem reconhecida. Ele levou esse projeto que a gente fez para Brasília, e o presidente da Sociedade Brasileira de Ouvidos, ele reconheceu, ele falou que ele achou muito legal o que foi feito,
curtiu bastante. E acho que esse foi um dos maiores cases de sucesso até agora, né, Ju? Isso foi um estudo, um projeto que a gente fez para uma tese um projeto de mestrado desse médico. Ele levou para o Congresso Nacional de, acho que é otorrino alguma coisa, gente. É quem cuida do ouvido. A gente recebeu um banco de dados com várias frequências, porque assim, quando você fica surdo, você não fica surdo direto. Você fica surdo, você para de ouvir algumas frequências primeiro, e depois você para de ouvir outras frequências. Então a gente teve que fazer análises assim de eram 6.000 observações. Gente, eu sou da computação, até eu entender que observação era cada linha do banco de dados, foi um tempo, viu? Mas então, eram cerca de 6.000 observações, com taxas de frequência, eles faziam o exame, né, nos operários anualmente. Então, foi bem completo esse projeto aí, foi bem legal. Você quer passar para o próximo, Kenji? Avancei já. Jesus? Oi? Ou dos trainees? Então, esse daí foi o projeto que a gente mandou para os trainees fazerem. A gente conseguiu um banco de dados, acho que foi direto do próprio site do governo, eles disponibilizaram, acho que era domínio público mesmo, e a gente mandou eles fazerem essas análises para a gente ter mais esse reflexo de como é que o Covid-19 está realmente se espalhando pelo Brasil, como é que, tipo, quando você consegue visualizar isso melhor, colocar num gráfico, você consegue notar realmente o quanto que está sendo, tipo, absurdo toda a situação que a gente está tendo. E os resultados deles foram muito legais. Tem uns gráficos bem da hora que o pessoal do trainee fez. Eu fiquei bem impressionado mesmo. Foi bem legal. Boa. O pessoal gostou muito, assim, o pessoal de fora, para quem a gente contou também. Porque a gente tem que capacitar as pessoas que entram agora. Por exemplo, muitos dos colegas de vocês são empresa júnior. E foi bem legal porque a gente tentou trazer uma capacitação para eles com problemas reais, sabe? Com problemas atuais, que é o Covid-19. Além disso, eles têm uma conta lá no DataCamp, que é uma plataforma de cursos para ciência de dados, esse tipo de coisa bem legal. Então está sendo bastante legal trabalhar com os trainees esse ano. Se vocês quiserem trocar uma ideia com eles depois, fiquem à vontade aí, viu? Aliás, se o Ariel, a Kim permitirem, Ariel, a Kim, o Emerson e o Rafael Marinho permitirem, eu posso mostrar um pouco do trabalho deles. Aí vocês mandam um joinha se pode ou não, ou mandam mensagem no meu privado. Que a gente mostra também, porque eu acho que ficou muito da hora o trabalho, e aí seria legal dar uma mostradinha. Ficou. Show. Mas, Catatal, pode ir falando dos cases da computação. Tá, então, beleza, então. Para ser rapidinho. Para a computação, né, não é muito a realidade de vocês, mas só para comentar sobre o que a gente já fez. A gente já fez trabalhos nas áreas sistemas de eventos, é o que é o nosso mais famoso, né? A gente já fez 2 sistemas de eventos, que foi para organizar a feira de oportunidades lá da Feira do Rio Grande do Sul, e outra que foi para organizar a semana do curso de farmácia da USP, e foi bem legal, assim, foi bem produtivo, os clientes deram um feedback muito bom, e acho que é basicamente isso. Eu não vou me estender muito nisso, porque não faz muito parte da realidade de vocês. Pode avançar, Kenji. E muito provavelmente vocês vão perguntar onde que a gente gasta o dinheiro. Sim, alguns resultados, a gente conseguiu impactar cerca de 1.500 pessoas inscritas na plataforma, mais de 3.000 pessoas passaram pelo evento. Então, assim, a gente consegue mensurar o quão grande é o nosso impacto, né? E pode passar para os eventos, Kenji. E grande parte do montante onde a gente gasta o nosso dinheiro são em eventos, levando a galera para esses eventos, né, investindo em cultura empreendedora, em conteúdos, coisas, palestras que falam sobre negócio, sobre venda, sobre execução, sobre qualquer coisa desse mundo. Então, pode avançar, Kenji. Esses são alguns eventos, eu não vou me estender um pouco neles, só que só para vocês terem uma ideia, a gente vai para Jaboticabal, a gente foi para Ribeirão Preto, a gente tem eventos que acontecem aqui em São Carlos, eu e o Kenji, se não me engano, a gente foi para Itu, todo mundo foi para Bauru, os diretores foram para Bauru. Ano passado a gente levou os diretores, acho que para o Rio Grande do Sul, em Gramado, no Enege, tudo para eles terem alguns conteúdos legais, assim. E aproveitar a viagem, claro.
Mas geralmente é nisso que a gente gasta a maior quantia que a gente ganha dos projetos. A gente cobra pelos projetos, tá bom? Não sei se eu deixei isso claro. Cliente, pode avançar. Aqui tem alguns links, a gente pode colocar no chat os links deles. Você coloca no chat, Kendi, por favor? Coloco sim, senhor. Beleza. E acho que é finalizar, né? Para perguntas. Bom, gente, então eu queria agradecer a presença de todos vocês, as perguntas que vocês fizeram, eu vi que aqui já tem algumas perguntas, agradecer à professora Cibele pela oportunidade de estar aqui explicando para vocês, mostrando o nosso trabalho. É pouco tempo para mostrar o que a gente faz assim, mas a gente tentou resumir ao máximo. E obrigado pela atenção, viu? E agora vem as perguntas, gente, vocês... Posso começar? Obrigada, Eu só Paulo, queria Kendi, Jesus. mostrar rapidinho. Pode falar. Eu não sei se o pessoal os trainees permitirem disponibilizar depois, mas esse foi mais ou menos um pouco do relatório que eles fizeram, né? Então, Legal. aí eles fizeram todos os gráficos, se eu não me engano eles usaram o R, e aí tem o gráfico acumulado, tem bastante dado legal. Foi feito com os dados de 30/1 até 7 de abril, no caso. Então tá meio Certo. atualizado, mas foi bastante legal, assim, ver o trabalho deles. E esse relatório, no caso, vocês disponibilizaram em algum site? Porque, a princípio, eu imagino que esse foi pedido por vocês mesmos, né? Exatamente, Sim. esse foi pedido pela gente, professora. Por enquanto, a gente não disponibilizou em nenhum lugar. Por mais que outras pessoas tivessem pedido já, a gente ainda não... É que essa não era a ideia inicial, a gente não sabia que ia ficar tão bom assim. Desculpa, trainees. Mas, assim, o resultado final foi muito legal. A gente até queria disponibilizar em algum lugar, mas a gente ainda não pôs muito pensamento nisso. Legal, muito bom. E os alunos têm perguntas? Já tem algumas perguntas aqui. Então, enquanto não aparecer pergunta no chat, eu vou fazendo aqui. Pode ir fazendo, porque, assim, teoricamente, essa aula vai até 6:50. A gente consegue avançar um pouquinho, mas pode... Beleza. Pode ir aqui, botando aí já. Só tem poucas perguntas, só. O principal aqui é falar quem que é o ganhador do ganhador de sorteio, quem que vai ganhar o ingresso da SEST. E é fazer... Gente, eu quero saber quem que foi a pessoa que perguntou quanto tempo cada membro gasta com a Júnior por semana em média, porque não colocaram o nome aqui, eu esqueci de falar para colocar o nome, era uma coisa importante que eu tinha que falar, mas eu esqueci de falar. Quem foi? Fala no chat. Foi a Renata, ela falou no chat. Olha, ela sabia que ela ia ganhar, certeza. Então, Tromes, quanto tempo cada membro gasta com a Júnior por semana em média? Então, gente... A gente indica, a gente especifica 10 horas semanais. Então, são 2 horas por dia. Outras empresas juniores cobram mais, outras cobram menos. Então, a gente faz uma média e a gente não tem nenhuma política de punição. Então, hoje, se você não faz 10 horas semanais, a gente não, pune com nada. Assim, a gente sempre tenta ter uma política de motivação. Então, a gente sempre está analisando os dados e é engraçado porque... Bom, não sei se é feito da quarentena, esse tipo de coisa. A gente não pode mostrar aqui, mas a gente analisa todos os dados, né? Que o pessoal, eles colocam os horários ali na plataforma, a gente metrifica isso. Tem umas análises, assim, bem legais que o Kenji fez. E a galera faz bem mais que 10 horas, assim. É insano. A gente fica muito surpreso com o desempenho da galera, sabe? Porque, assim, eu realmente não sei se é por conta da quarentena, se é porque a galera tá sem nada para fazer e, é o refúgio delas. Se elas gostam, muito provavelmente eu acredito que seja porque elas gostam mesmo. Pelo menos eu faço muito mais do que 10 horas, assim, mais de 20, tranquilo, porque eu gosto. Mas cada um é cada um. Então, mais 10 horas é a hora são as horas que a gente estipula. Ouvi boatos que vocês têm reunião toda hora, procede? Sim, procede. Gente, eu não vou falar para vocês que é mentira isso, não. A gente tem muita reunião, sim, bastante reunião. Hoje, por exemplo, eu liberei a agenda do dia... Tinha mais ou menos uns, 7 eventos, gente. Porque é muita gente, é muita área, então a gente tinha... então a gente tinha reunião do CRM, que é onde a gente acompanha os clientes, né? A plataforma que a gente usa para acompanhar os clientes. A gente tinha reunião do blog, a gente tinha reunião da venda ativa, a gente tinha... Nossa, são várias coisas que a gente tem que estar atuando ao mesmo tempo.
Então, sim, a gente tem várias reuniões, sim. Não é mentira. Parabéns, Trombs, uma entrada grátis, cara. A próxima pergunta que a gente tem aqui, deixa eu ver, por votação, a gente tem 2 minutos ainda. Se essas reuniões ou 10 horas, quase. A gente tem mais ou menos umas 2 às 4 horas de reunião, aí 5 às 10 horas, né? E 6 horas de desenvolvimento. Então, ou você está vendendo ou você está executando o projeto. Então, são 4 horas de reunião, basicamente, 2 a 3 horas de reunião, 4 horas de reunião, no máximo, assim, no máximo. Mas isso é numa semana bem corrida, e 6 horas de desenvolvimento. Mas, assim, é bem corrida mesmo. No máximo, são 2 horas de reunião. Principalmente os trainees, né? Estão tendo, assim, no máximo 2 horas de reunião. 1 hora de reunião por semana. E a segunda pergunta aqui, haverá outro processo seletivo este ano? Se sim, já sabem para quais áreas? Gente, esse ano aconteceu uma coisa, assim, inusitada pra gente. Todo ano a gente fala que a gente não sabe se a gente vai abrir outro processo seletivo. E no segundo semestre a gente sempre abre, só que nesse a gente não sabe se a gente tem processo seletivo, a gente realmente não sabe se a gente vai abrir outro, porque a gente, geralmente, vocês viram pelas fotos dá para vocês verem que a gente trabalha com uma média de 25 pessoas, assim, é muito difícil passar disso, nunca, pelo menos desde que eu tô lá, nunca passou disso. Esse ano, desse processo seletivo, foi surpreendente, a gente está com 40 pessoas agora, para uma empresa que costuma trabalhar com 25. Então, Nossa, é muita gente. Muita gente. É muita gente. Nossa. Para gerir, né? Professora, a senhora não imagina. Assim, não imagina. Qualquer gasto que a gente tem que multiplicar por 40. Antes a gente já estava sofrendo, porque a gente tinha que multiplicar por 20. Agora são 40. Uhum. Então, gente, já deu o horário da aula, então eu só vou ler mais uma pergunta aqui para... deixa eu ver... mas o que vocês da estatística fazem no dia a dia? O que gasta mais tempo? Eu acho que o Jesus respondeu essa nos projetos, no dia a dia fazem. Gente, então, tipo, só para resumir bastante aqui, a diretoria da estatística é responsável por vender e executar projetos. Então, se você não está executando o projeto, você está vendendo o projeto, e se você não está vendendo o projeto, você está executando o projeto. Esse é basicamente o dia a dia da diretoria. E, claro que surgem tarefas pontuais, como, por exemplo, auxiliar no marketing. Por exemplo, a gente precisa bombar a procura por produtos de estatística. Então, a gente tem que fazer texto sobre isso no blog, a gente tem que analisar as métricas, ver as palavras-chave que a gente vai colocar no Google para os clientes acharem a gente. Então, tem esses trabalhos pontuais, mas geralmente é executar e venda. Esse que é o dia a dia da estatística. E, professora, acabou o horário... E também capacitação. Isso, capacitação. Sim. Acabou o horário, tem mais 3 perguntas aqui, se a senhora quiser encerrar a aula. Se você quiser responder, os alunos que puderem ficar... gente... Tem mais um tempinho, um chorinho ainda. Boa. Então, tem mais 2 perguntas aqui, eu vou responder. Quem quiser sair, pode ir saindo. A terceira pergunta, vocês atendem qualquer procura sobre análise de qualquer assunto? Ana Clara. Então, Ana Clara, a gente tenta atender qualquer procura, sim, porque... a gente vê que é uma demanda. É uma demanda e o nosso propósito é trazer solução. E muito por conta de capacitação mesmo, porque a gente tenta muito aprender fazendo, e quando chega uma coisa muito que a gente nunca fez, é sempre legal a gente estar indo atrás de professor para estar aprendendo sobre coisa nova. Por exemplo, eu não sou da estatística, mas chegou um projeto novo, assim, mais ou menos complexo, eu acompanhei a reunião que a estatística fez com o professor, e eu que não sou da estatística aprendi muito, quando ele indicou umas análises de PCA, algumas coisas assim que eu não fazia ideia, assim, e, nossa, você aprende demais. Então a gente sempre está, assim, a gente não faz todos, mas a gente sempre está buscando soluções, para a gente falar assim, esse é viável de fazer, esse não é viável de fazer. Mas a gente tenta abranger o máximo que a gente consegue, que chega para a gente. E a última pergunta aqui, há horários de trabalho, as reuniões costumam ocorrer em que período? Ah, tá, mesmo da Renata. Horário de trabalho não é nada fixo, a gente só estipula 10 horas, mas não tem nada punitivo. Como não tem nada punitivo, não dá para a gente fixar. Então, geralmente, se você está na execução de projetos, são com mais 3 pessoas. Então, essas 3 pessoas montam uma reunião lá para discutir sobre o projeto, e é horário fixo. Mas é basicamente isso. Tirando a nossa reunião geral, que acontece toda quinta-feira, da 1 às 2, não é nada muito fixo, não, Renata. É muito o pessoal, tipo, faz no horário que der. Tem gente que, por exemplo, a gente é naturalmente computeiro, né?
Tem computeiro que gosta de passar a noite fazendo. Faz. Tem gente que faz de dia. Faz. A gente não tem muito fixo, não. Mas quanto... perdão. Os horários das reuniões, a gente tem um sistema que a gente fez que a gente chama de match de horários, que aí, por exemplo, a diretoria da estatística são 5 membros. E aí, para definir o horário da reunião, o pessoal preenche lá e aí a gente consegue fazer um horário onde todo mundo possa. Então, tipo, normalmente não dá tanto conflito de horário, mas quando é todo mundo, aí a gente fixa um horário. Boa. Muito bem. Essa foi a última pergunta e acho que é isso, professora. Muito bem. Parabéns para vocês. Muito obrigada por terem vindo falar aqui com os alunos que estão entrando agora, né, no curso de Estatística e Ciência de Dados. Eu acho que muitos deles vão se interessar em fazer parte da empresa Júnior, né, da ICMC Júnior. E... ingresso da SESC, a Renata está cobrando. A Renata ganhou a participação. Ganhou a participação, né? Fez várias perguntas, isso aí, Renata. Boa, Trombes, eu entro em contato com você daqui a pouco, tá bom? Mas tá garantido, relaxa. Muito obrigada, viu? Obrigada aos alunos aí que ficaram até depois. Quem não registrou presença, vai registrar lá no E-Disciplinas. E boa sorte para vocês da empresa Júnior, tá? Agora, a gente está distanciado, né? Mas vamos pensar isso como um privilégio, né? Que a gente pode realmente. Então, tem gente que não consegue, que precisa realmente ir trabalhar todos os dias. Então, a gente pode, né? Ficar e fazer tudo de casa. E logo, logo a gente vai estar tudo junto de novo, né? Pessoal, é isso, então. Até semana que vem, tá bom? Qualquer novidade eu mando para vocês por e-mail. Se tiver algum aluno aí que está com algum problema, que precisa de alguma demanda da coordenação, pode me mandar um e-mail, tá bom? Então, pessoal, até mais, boa noite para todos, valeu. Até mais, galera. Obrigado, viu? Tchau, boa noite, gente. Valeu. Boa noite.